Seja muito bem-vindo a mais um Neurotônico. Hoje estamos aqui conversando mais uma vez sobre política e políticas públicas, hoje com a deputada delegada Catarina. Por favor, delegada, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Yuri, pelo convite. Eu que agradeço, fico muito feliz de poder participar do seu podcast. Ela que é deputada federal eleita pelo Sergipe, pelo PSD, e é delegada de polícia também. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. Deputada, como delegada de polícia, desde 2001, você estruturou e ampliou as equipes de inteligência, operações especiais e narcóticos. Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Então, Yuri, eu sou delegada de polícia há mais de 20 anos. Hoje estou como deputada federal. Mas durante toda a minha carreira, enquanto delegada, eu tive a oportunidade de chefiar a Polícia Civil do meu estado, chefiar toda a Polícia Civil por 8 anos. Então, isso me deu uma bagagem de gestão muito grande. E eu tive a oportunidade de melhorar os quadros da Polícia Civil através de concursos públicos. A gente conseguiu ampliar as delegacias especializadas na questão, o Departamento de Narcótico, que é o nosso DENARC, o Centro de Operações Especiais, a Divisão de Inteligência, mas também não esquecemos dos grupos vulneráveis. Então, lá nós temos um departamento que é chamado de DAGV, Departamento de Apoio a Grupos Vulneráveis, onde existe um complexo de delegacias que cuidam dos vulneráveis. Então, Delegacia da Mulher Vítima, Delegacia da Criança Vítima, Delegacia do Idoso, Delegacia contra crimes homofóbicos, crimes raciais, intolerância religiosa. Então, todas essas delegacias reunidas em um único departamento. Criamos também, dentro desse departamento, uma das primeiras no Brasil a ter um plantão 24 horas para essas questões. Então, de domingo a domingo, 24 horas por dia, nós temos em Sergipe, graças a essa iniciativa nossa, lá atrás, um plantão 24 horas para atendimento a esses grupos vulneráveis. E aí você inclui a mulher vítima de violência doméstica, a criança, o idoso, o grupo LGBTQIPNA+. Então, a gente fica muito feliz em poder ter contribuído com a Polícia Civil e com a segurança pública do nosso estado. Legal, deputado. Esse assunto é muito importante porque a gente percebe como os grupos vulneráveis muitas vezes não têm o apoio necessário dentro dos estados, né? Então, essas iniciativas são muito importantes mesmo, a gente percebe isso. É verdade. Nós tínhamos algumas frentes, enquanto chefe de polícia. Uma delas era o combate ao crime organizado dentro do estado. E tanto é que em Sergipe nós não temos o crime organizado ele estabelecido dentro do estado, essas facções que existem no resto do país. Em Sergipe elas não conseguiram se enraizar, existe influência delas, mas não raízes delas fincadas, porque o trabalho de inteligência, o trabalho de prevenção é muito forte da Polícia Civil lá no nosso estado, e é um trabalho integrado também com a Polícia Militar. Isso facilita muito a questão da segurança pública, a integração das forças. Mas nós entendemos que o combate ao crime ele tem que ser uma ação sistêmica. Então, eu não posso baixar índices de homicídio se eu não combato também o tráfico de drogas, porque uma coisa está ligada à outra. Eu não posso diminuir índice de homicídio, de feminicídio, se eu não combato violência doméstica. E, em contrapartida, e aí por isso que eu entrei na política, eu também não posso combater e falar de prevenção de criminalidade se eu não falo de outras políticas públicas. Então, eu passei a entender que é meio que você está enxugando o gelo. Você investe e capacita o policial, você abre novas unidades, você especializa a polícia, no meu caso, a Polícia Civil, mas chega um ponto onde você não consegue conter mais a criminalidade. Sim. Prevenir. Por quê? Porque você precisa de outras políticas públicas. Então, eu não posso falar de enfrentamento à violência doméstica, à violência contra a mulher, se eu não falo do empoderamento feminino, se eu não falo da independência financeira dessa mulher. Porque eu não consigo quebrar esse ciclo. Então, como é que eu quebro esse ciclo? É dentro da delegacia? Não. Dentro da delegacia, nós vamos combater, nós vamos identificar o autor do delito, nós vamos prender o autor do delito, a justiça criminal como um todo vai atuar. Mas essa mulher, ela continuará vulnerável. Sim, muitas vezes até porque às vezes depende financeiramente do parceiro abusador. E aí nós precisamos de políticas públicas que enfrentem isso.
Sim. que capacite essa mulher, que insira essa mulher no mercado de trabalho. Né? Aí eu estou dando um exemplo só. Como esse, nós temos a infância, a questão da primeira infância. Então, hoje, a gente percebe como os jovens, as crianças, cada vez em tenridade, elas vêm sendo captadas, né? Cooptadas para o crime organizado, né? Especialmente o tráfico de drogas. E como é que você faz para combater isso? É com polícia apenas? Não. Políticas públicas também. É escola em tempo integral, é um cuidado e um olhar diferenciado da primeira infância. Por isso, quando eu fui... Não sei se eu estou atropelando as perguntas. Não, pode falar, né? Fica à vontade. Quando eu entrei na política, eu entrei como vice-prefeita de Aracaju, da capital. Sim. E uma das minhas bandeiras era a questão da primeira infância. Nós trabalhamos firmemente, né, na questão do plano municipal da primeira infância, para que o município de Aracaju tivesse esse plano organizado. Né? Que o plano é nada mais, nada menos que um rumo. É você dar um rumo, é você ter metas a seguir ao município. Então, nós conseguimos, né? O prefeito Edivaldo Nogueira, eu estava lá participando ativamente à frente do projeto, e hoje Aracaju tem o Plano Municipal da Primeira Infância. Com relação ao Plano Municipal da Primeira Infância, realmente isso daí faz muita falta. Acho que nos governos estaduais, principalmente, com relação à vulnerabilidade das crianças, né? Principalmente em crianças que estão em bairros que são mais afetados pela pobreza, pela miséria. E realmente houve realmente uma melhora no seu estado com relação a isso, depois de aplicar essas políticas públicas, né? Com certeza. Então, o trabalho da polícia e da segurança pública é importantíssimo. Nós temos lá um secretário de segurança que está já há mais de 10 anos no cargo. É um delegado de polícia, João Eloy de Menezes. Trabalhei com o doutor João Eloy, tenho ele como um parâmetro para mim, para ser seguido. E ele conseguiu integrar as polícias. Ele conseguiu buscar também que outras políticas públicas, além da segurança, se somassem ao projeto. Aí os governos vieram. Então, a segurança no nosso estado passou a ser uma política de estado e não apenas de governo. Perfeito. Então, nós passamos aí por 3 governadores, né, nesse período. 4, né? Marcelo Deda, Jackson Barreto, Belivaldo Chagas e agora Fábio Mitidieri, que é um jovem governador de 47 anos. E todos eles vêm seguindo esse planejamento estratégico, né, focado nessas questões. E aí implica em quê? Em concurso público, para a perícia, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros. Implica na criação de secretarias especializadas, como a Secretaria Especial da Mulher, lá que hoje existe, né? Implica no fortalecimento das ações sociais, que aí vem a questão do plano estadual também da primeira infância, porque quando a gente fala de um mundo onde a criança é bem recebida, em um estado onde a criança é bem recebida e é bem tratada, esse estado é bom para todos. Não é bom só para as crianças. Cuidando do futuro da nação. É bom para todos. Então, o estado de Sergipe vem colhendo os frutos disso. Tanto é que nós fomos o primeiro, em índice, o primeiro estado em redução de crimes violentos letais intencionais, homicídios, latrocínios, né? Então, em diminuição desses índices, graças a todas essas políticas implementadas. Sim. Voltando a falar um pouco sobre uma pauta muito forte sua, que é a defesa da mulher, existe um protocolo de atendimento às mulheres vítimas de violência, porque a gente sabe, com relação à dependência financeira, às vezes dependência emocional, muitas vezes a mulher não quer separar por conta dos filhos, a gente sabe que existe isso. Casos de mulheres que vão para a delegacia para depois tentar tirar os maridos lá que foram seus abusadores de alguma forma. Como que é esse protocolo que pode proteger as mulheres assim no estado do Sergipe? Então, esse protocolo ele já foi implementado, inclusive, através da Senasp, né, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E, na época, né, isso há 10 anos atrás, 8 anos atrás, nós tivemos essa iniciativa dentro de Sergipe. Enquanto delegada geral, a gente criou uma portaria, onde a gente criou um protocolo de atendimento a essas mulheres, para que o atendimento dela fosse padronizado em qualquer município, em qualquer delegacia que ela se encontrasse. Por quê? Nós não temos condições, né? Nós temos que ser práticos. Né? Eu sou uma pessoa muito prática. Acho que a gente tem que encontrar soluções e trabalhar com o que a gente tem. Porque o ideal, o perfeito, é inimigo do fazer. Né? Quando você procura o perfeito... O perfeito seria uma delegacia da mulher.
Isso. O perfeito seria que em todos os municípios nós tivéssemos uma delegacia especial da mulher. Certo. O perfeito seria esse. Mas, como nós não tínhamos e não temos até hoje condições de ter em cada unidade da federação, em cada município, vamos dizer assim, uma delegacia da mulher, o ideal é o quê? Que todas as delegacias estejam prontas para receber essa mulher. Né? Da maneira correta, para que essa mulher não seja revitimizada. Sim. Em cada local que ela chegue. Então, esse protocolo foi criado, cursos de capacitação na época foram feitos e nós conseguimos implementar isso dentro do estado de Sergipe. Certo. Deputada, mudando um pouquinho aqui, ainda dentro muito do seu tema, que é o seguinte, por que acredita qual motivo seria que causou a redução de contingente dos policiais civis no Brasil como um todo, né? Não está havendo mais contratação? Será que o governo federal, de alguma forma, não está intervindo nisso, não está dando devida atenção nisso? A gente sente que tem esse déficit. Por que pode estar acontecendo isso? Yuri, veja, o que acontece de maneira geral em todos os estados, né, do nosso país, com relação à Polícia Civil, é realmente uma diminuição dos quadros. E isso nos preocupa. Tanto é que em Sergipe nós trabalhamos arduamente para que os governos, nesses últimos governos que eu mencionei aqui, sim, eles pudessem fazer os concursos públicos. Para você ter uma ideia, eu entrei na polícia e nós passamos 10 anos sem concurso para agentes de polícia, agentes e escrivães de polícia. Verdade. Mais de 10 anos dentro do estado de Sergipe sem concurso para policiais militares. Então, isso cria um déficit, cria um vácuo muito grande, porque o policial envelhece. Nós temos uma vida útil. Então, você não pode querer que um policial de 50, 60 anos, ele tenha o mesmo pique, o mesmo vigor que um policial de 20, 30 anos. Verdade. Então, o concurso público ele vem para oxigenar. E também esse policial vai se aposentar. Ele se aposentando, vai ficar aquele rombo ali, aquele buraco. Né? Então, nós precisamos cuidar disso. E em Sergipe nós conseguimos. Né? Então, os concursos eles foram constantes. Agora mesmo nós estamos fechando o último concurso para agentes e escrivães que já foi feito pelo o novo governador Fábio Mitidieri. E vamos fechar o quadro da Polícia Civil. Dentro do estado de Sergipe, o quadro, né, previsto em lei da Polícia Civil vai ser todo fechado. Isso é muito bom, mas ainda não é o suficiente. Uhum. E por que eu digo isso? Porque o número de habitantes no estado aumentou muito. E a nossa previsão, essa previsão que nós temos hoje em lei é de 1994. E a maioria das polícias do nosso país tem um efetivo previsto lá dos anos 90. É verdade. O Distrito Federal ele tem essa dificuldade também. Dos anos 90. Então, se você for olhar o quanto proporcionalmente a população aumentou dos anos 90 para cá. O crime se especializou. Né? Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na Polícia Civil lá do meu estado, nós tínhamos uma delegacia de entorpecentes. O nome era esse. Uma delegacia da mulher. Para o estado, viu? Uma delegacia de entorpecentes, uma delegacia da mulher. Uma delegacia na capital. Né? E hoje nós temos um departamento. Era um delegado antes e um adjunto. Hoje nós temos um departamento com muitos delegados. Né? Hoje nós temos um departamento que cuida só de grupos vulneráveis. Só ali nós temos mais de 8 delegados, 10 delegados, né, trabalhando ali. E com suas equipes. Então isso demanda especialidade, demanda equipe, demanda capacitação, demanda o ser humano ali. É verdade. Então nós precisamos cuidar disso. Né? Então não se trata bem de um problema... Falta verba, será? A nível nacional, alguma coisa nesse sentido? Sim, falta, porque segurança pública é investimento. Segurança pública não é gasto. Segurança pública é investimento. Eu concordo. Porque nós temos que investir na segurança. E outra, é um investimento que traz retorno. Sim, com certeza. Além do retorno social, que é muito importante, retorno econômico também. Porque hoje, Sergipe, por exemplo, é um estado, né, apesar de ser o menor estado da federação, um estado que está em ascensão. Onde investidores buscam o estado de Sergipe. E sabe qual é uma das coisas que é colocada na balança?
a segurança daquele estado. Se aquele estado é seguro ou não. É verdade. Isso é levado em consideração pelas empresas, pelas indústrias que querem investir naquele estado, querem se estabelecer ali. Seguro para a população, seguro para os transportes, seguro para o fluxo de mercadorias. Então, justamente. Então, isso conta, acaba sendo também um investimento com retorno econômico para os estados. É isso que os nossos governantes, de maneira geral, eles têm que entender. Entendi. E outra, e sem polícia civil, e aí eu aqui não estou desmerecendo de jeito nenhum, que eu sou uma admiradora da polícia militar, da polícia penal e de todas as outras, mas aqui nós estamos focando na polícia civil hoje, né? Sem a polícia civil não se fala em investigação e em combate a crime organizado. Concordo plenamente. Porque a polícia civil é a polícia de inteligência, é a polícia que investiga. Então, nós precisamos fortalecer cada vez mais a polícia de inteligência, a inteligência das polícias, para que a gente faça frente a essa criminalidade organizada. Deputada, nós temos basicamente, sei que são mais, mas temos basicamente 3 grandes forças policiais: militar, civil e federal. A senhora acredita que, seguindo o modelo de outros países, seria interessante, de repente, no futuro, unificar isso? E se sim, existe algum tipo de projeto, algum tipo de articulação no Congresso Nacional acerca desse tema? Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição. Olha, há muito tempo, há muitos anos que se vem discutindo a respeito disso, que seria a polícia única, né? Unificada. Unificada, é mais ou menos isso. Né? É o ciclo completo, como eles falam, né? Uhum. É a polícia de ciclo completo, onde se começaria, né, no modelo americano. Mas tem muito a se discutir, existem, né, além de muitas vaidades que existem em todas as corporações. Todo mundo quer ser um nicho, todo mundo quer defender suas atribuições, né? Existe isso no país como um todo. Mas é preciso também uma discussão mais ampla, né? Tirando, né? Colocando de lado todos esses preconceitos, as vaidades, os interesses particulares, e colocando o interesse coletivo para que a gente veja qual é o melhor modelo para o nosso país. Nós não podemos simplesmente pegar um modelo de fora e implementar aqui. De repente, assim, copiar e colar, não dá. Justamente, até porque a nossa sociedade é uma, a sociedade americana é outra, a canadense é outra, e lá se vai. Né? O México tem outro tipo de... Então, nós temos que entender, né, a nossa sociedade, como a violência, né, ela se articula dentro do... Né, ela reage aqui dentro do nosso país, para que a gente entenda também qual é o melhor modelo. Qual é o melhor modelo que vai se aplicar à realidade nossa. A nossa realidade, isso realmente, mesmo. Eu percebo isso. Deputada, a senhora participou, né, e participa da sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é no dia 2 de abril. Como que é esse tema para a senhora? Então, é bem interessante isso. Quando eu decidi, né, entrar na política, eu falei já aqui a questão das políticas públicas voltadas para a prevenção da criminalidade. Eu comecei a me deparar também, né, e já era uma pauta minha dentro da polícia, com a questão dos grupos vulneráveis. E aí você começa a perceber, né, naquele balcão ali de delegacia, vamos dizer, o quanto essas pessoas, né, e aí vamos focar na questão do autismo, das pessoas neuroatípicas, sim, vamos dizer. O quanto essas pessoas e suas famílias, eu comecei a perceber o quanto elas eram silenciadas. Uhum. Não existia uma voz para elas. Elas precisavam de apoio, precisavam ser ouvidas, e não existia isso. Isso lá em 2000, 2001, 2002, quando eu entrei na polícia. Isso é verdade. Né? E muito já foi feito, né, em relação a políticas públicas, em relação à legislação, mas nós temos ainda um mundo de coisas a desbravar com relação a isso. E são pessoas que ficam sem ter um caminho, especialmente aquelas de renda inferior, que aí sim, ela é vulnerável do vulnerável. É verdade. Né? Porque a gente sabe que o tratamento do autismo é realmente muito caro, muito oneroso, e se a família não for minimamente abastada, ela vai ter dificuldade. Então, sente falta de não apenas políticas públicas mais efetivas para o tratamento e acompanhamento,
mas principalmente a conscientização, porque eu acho que é interessante a questão da população entender a importância de saber respeitar os neuroatípicos, né, essas diferenças. Então, acho que é... Justamente. E qual é hoje o meu grande objetivo, né, de abraçar essa causa? É que essas pessoas elas tenham autonomia. Que elas tenham autonomia. Que o Estado, né, quando eu falo Estado-nação, dê a essas pessoas a oportunidade de serem independentes, de terem autonomia. Porque isso, né, acaba sendo... Quando a gente tem que se preocupar no agora, com essas pessoas, e no futuro. Porque o autista cresce. E aí vamos, né, os neuroatípicos, mas vamos lá, o autista em si, ele cresce, ele vira adulto. Ele não vai morrer necessariamente criança. Ele fica um adulto. E esse adulto vai ser cuidado por quem? Uma das maiores dores dos pais é justamente essa, né? Justamente. A ordem natural das coisas. O filho fica, os pais se vão primeiro. E como é que vai ficar meu filho Justamente. depois? E aí, nesse seminário, nós fizemos um requerimento na Comissão de Saúde da Câmara, que foi aprovado, e fizemos um seminário nacional sobre o autismo em Aracaju, em Sergipe. Então, assim, aqui eu quero aproveitar até a oportunidade para agradecer à Câmara dos Deputados, né, a Comissão de Saúde, que esteve lá junto com a gente, em toda a organização, participou ativamente. E foi um sucesso. Foram mais de 400 pessoas. Nossa. Entre autistas, pais, especialistas. Né, muitas pessoas resolveram abraçar e entender e discutir. Então, foi um dia inteiro. Uma tarde inteira, a gente começou 2h da tarde, terminamos quase 8h da noite, e as pessoas ainda lá. Conscientização, depoimentos belíssimos. Legal. E conscientização mesmo, com relação à educação, nós dividimos em vários temas, a educação, saúde, né, a questão do assistencialismo também. E nós tivemos lá depoimentos de mães que são muito pobres, que diziam assim, olha, eu preciso dar comida ao meu filho. Ou seja, né, uma família mais abastada, ela se preocupa com o tratamento do filho, para que essa criança ela vire um adulto independente, autônomo, ele tem um mínimo de autonomia. E uma pessoa que não... Porque essa mãe, geralmente, 90% das mães, dessas famílias, né, a chefe da família é a mãe, porque o pai, geralmente, em 90% dos casos, abandona. Quando tem o diagnóstico do autismo. Isso já é comprovado. Então fica a mãe solo já em situação de vulnerabilidade. Pronto. A mãe solo, em situação de vulnerabilidade, com um filho que ela não tem onde deixar, porque a escola não aceita. Né? A escola não aceita, na maioria dos casos, é lei hoje, mas elas têm uma dificuldade muito grande que esse filho permaneça na escola. Em adaptar, realmente. Em adaptar. A escola não aceita, ela não tem onde deixar esse filho, ela tem que sair para trabalhar, para alimentar esse filho, mas também não pode, porque... não tem quem fique com esse filho. Então, é uma situação muito difícil. E eu resolvi justamente abraçar a causa por isso, para que a gente descubra mecanismos, a gente sensibilize também a justiça. Pra você ter uma ideia, a gente protocolou um projeto de lei, veja que coisa simples, que coisa simples. Acompanhamento terapêutico. Né? Como lei, como uma coisa que o Estado tem que fornecer mesmo para essas famílias. Não só fornecer, mas é a gente disciplinar a profissão, que não é disciplinada hoje. Então, o acompanhante terapêutico hoje, ele não é reconhecido. Ou seja, o plano de saúde, para quem tem plano de saúde, o plano de saúde não cobre. A terapia, o acompanhamento por autista. O acompanhamento. Nossa. Aí vem outro problema. O Estado também não é obrigado a manter o acompanhante terapêutico daquele paciente nas escolas. Você não tem essa figura, né? Não existe essa figura legalmente falando. Sim. Outro problema que vem aí, repare que coisa mais simples. Uma escola. Eu tenho um filho, vamos supor, né? Eu tenho um filho neuroatípico, eu tenho um filho com autismo. E esse filho, eu tenho condições de pagar um acompanhante terapêutico. Porque o que é o acompanhante terapêutico? Eu vou ter um neuropediatra, um neuro ali acompanhando aquele paciente. Um neuropediatra, um neuropsicólogo. Neuropsicólogo, eu vou ter um fisioterapeuta, eu vou ter especialistas acompanhando aquele paciente, certo? E ele vai ter um plano a ser seguido durante o dia. Porque, dependendo do caso, cada paciente é um paciente. Ele vai ter que aprender, vamos supor, uma criança que na escola ela não senta. Ela não consegue sentar para prestar atenção na aula. Nem sentar ela consegue, ela fica rodando pela sala.
Um exemplo simples. Sim, muito comum. Né? Ela precisa aprender a sentar. Ela precisa aprender a se relacionar com o outro. Isso é o que vai dar autonomia a ela na vida adulta. Não é isso? Ela vai precisar disso, de saber como se relacionar com o coleguinha, como brincar, como sentar. Não, eu tenho que sentar. Então, isso tudo vai ser planejado. Ela vai ser treinada, vamos dizer assim, né? Vai ter um amparo específico para aquela criança. E aí é feito um plano. Uhum. Quem é que coloca esse plano em prática? O acompanhante terapêutico. Ele tem que estar com aquele paciente. Aí, para você ter uma ideia, em uma escola, em qualquer ambiente, hoje, não só escola, mas em qualquer ambiente público, uma pessoa cega, que tem dificuldade visual, né, deficiência visual, ela pode entrar com o cachorro, não pode? Pode. Não é isso? Tem aquele essa cachorro acessibilidade. não tem acessibilidade? Tem. Mas o autista, em determinados locais, ele não pode entrar com acompanhante terapêutico. Não é permitido. O acompanhante terapêutico acompanha ele. E ele precisa dali, até muitas vezes, para se estabilizar. Tem momentos que ele entra em desregulação. Sim. Ele tem que se regular. Desregulação emocional e tudo. Isso, né? Uma tem característica para regular ele ali naquele momento. Né? E não é permitido. Eu tenho uma amiga nossa, né, que foi a pessoa que trouxe esse problema para mim, que ela tem esse problema numa escola e está na justiça para que a escola está sob uma liminar, para que a escola permita que o filho dela seja acompanhado por um assistente terapêutico na sala de aula, porque a escola não permite. Então, o assistente está lá por decisão judicial. Então, a nossa lei, o nosso projeto de lei, é justamente para que a gente possa falar sobre o assistente terapêutico, dizer o que é o assistente terapêutico, como é que ele é formado, não é disciplinar a profissão, vamos dizer assim, disciplinar a profissão de assistente terapêutico e dar essas garantias que ele possa entrar com o seu paciente em qualquer ambiente. Teve um requerimento também da senhora acerca de solicitar o CONTRAN, que inclua abreviaturas impressas do TEA na CNH. Como é que seria isso? Como é que isso poderia amparar a família? Então, também foi uma família também que tem, né, uma mãe de autista que trouxe esse problema. E aí você vê que realmente acontece. E eu sou da segurança pública e nunca tinha me atentado para isso. No momento de uma abordagem policial, né, a pessoa com autismo ela pode se desregular. Por conta da sirene, do barulho da sirene, já tivemos da luz alta, disso, infelizmente. Né? E a pessoa se desregula e o policial, por falta de preparo e de não entender o que é aquilo ali, pode achar que é alguma reação. É uma reação agressiva. Teve um caso de um rapaz que foi... Eu acho que ele veio até a óbito, teve um problema com a polícia. Eu esqueci realmente onde foi essa cidade. Foi em Sergipe. Foi em Sergipe. E foi aí... a Polícia Rodoviária Federal, infelizmente. Pois é. Aconteceu isso. Mas assim, em qualquer outra situação, até de uma abordagem de uma blitz, uma coisa, né? Até serviria também para os pais, por exemplo, poder ter uma comprovação. Olha, meu filho é autista. Se ele se debater, não é nada demais. Aí a gente tem que descobrir, né? E eu estou conversando já com as autoridades de trânsito, para a gente entender como seria feito isso. Se seria um símbolo na carteira, como eu pedi, né? Na habilitação. Se seria alguma identificação no veículo, que seria até mais fácil, né? Eu acho que no veículo em si, porque quando a polícia já visualizava mais rápido, já entende que ali tem uma pessoa com autismo, e aí ele já vai fazer uma abordagem diferenciada, porque até ele pegar a carteira e olhar, né, o problema já está feito. Sim, verdade. Então, são coisas que a gente tem que discutir. Eu sempre digo à comunidade, né, das pessoas com espectro autista ou com neuroatipicidades, que elas são a minha luz, o meu farol. Eles é que tem que trazer, porque eu não tenho, né, esse lugar de fala, vamos dizer assim, que eu não tenho um filho, eu não tenho um irmão, eu não tenho ninguém próximo a mim que vivencie isso. Então, quando eles trazem para mim essas demandas, eu faço, né, a responsabilidade passa a ser minha, de ser a voz deles. Deputada, eu acho isso essencial, porque assim, eu já estive várias vezes no Congresso Nacional, falo muito sobre a causa do TDAH, que também pertence ao grupo dos neuroatípicos, e a gente sente a diferença quando conversa com um deputado que é aberto a ouvir, que é aberto a abraçar realmente a demanda do povo, de outros deputados que não têm tanto interesse assim no tema. Então, eu acho que a senhora está fazendo um papel essencial de ser o porta-voz desse tipo de demanda, né? E, assim, eu falo em nome de neuroatípico, que isso realmente é algo que assim, engrandece muito, que deixa a gente muito feliz, né? Que continue lutando realmente por essa questão da inclusão, porque isso faz muita diferença, principalmente para as famílias menos abastadas, né? Isso é maravilhoso.
É verdade. E, deputada, como a gente está no finalzinho do nosso tempo, temos mais uma pergunta aqui para a senhora. Mudando um pouco do tema, recentemente teve um projeto de lei de sua autoria na CCJ sobre a modernização da agricultura familiar, que foi sancionada pelo presidente Lula. Fala um pouco sobre isso para a gente, por gentileza. Então, no meu planejamento de mandato, eu estabeleci 3 eixos, que é a segurança pública, que a gente já falou aqui, que é a questão da proteção aos grupos vulneráveis, que a gente também já falou aqui, uma parte das mulheres, das pessoas neuroatípicas, né? E o 3º eixo, que é a geração de emprego e renda. Então, eu sou uma entusiasta da questão do cooperativismo, do associativismo. Eu acredito muito na agricultura familiar como fonte, né, de geração de renda. E nós precisamos agregar valor a esses produtos da agricultura familiar. Nós precisamos fortalecer o cooperativismo, o associativismo, para que esses agricultores familiares eles possam ter, né, esse escoamento da sua produção, de maneira que eles tenham um ganho efetivo com isso. E aí vem, né, por isso que eu peguei essa relatoria, vem essa questão da modernização, da inclusão digital, né, desse plano do governo, né, de ser um plano de Estado, um plano de governo, com relação a isso, para introduzir e facilitar a inclusão digital e de mecanismos tecnológicos dentro da agricultura familiar. É porque muitas vezes a gente pega até as pessoas que estão recebendo terras, pequenos agricultores, né? Não pode simplesmente dar uma terra sem um mínimo de estrutura. Até porque isso dificulta até a própria produção, o escoamento de mercadorias e tudo. Então, acho que é muito importante o governo ter esse tipo de entendimento, esse olhar de que, principalmente nessas agriculturas familiares, ou seja, que são menor poder aquisitivo e tudo, e menor poder tecnológico, que possa ter esse tipo de amparo, né? Isso justamente, financiamentos, né, capacitações, financiamentos. Tem um plano realmente para inserir, né, esse setor, que é tão importante, né, no contexto geral, é tão importante para todos nós, na questão tecnológica. Deputada, a senhora gostaria de falar rapidamente sobre o PERSE, que é o Plano Emergencial de Retomada do Setor de Eventos? Como que seria isso, assim, rapidamente, para concluir? Então, está em discussão, né, já foi votado, inclusive, né, na Câmara, essa semana passada, foi votado já a questão do PERSE, e são mais de 17 setores que vão ser beneficiados, né? Continuar com o benefício, vamos dizer assim, que é muito importante, porque depois dos 2 anos de pandemia que nós tivemos, esse setor foi um dos mais atingidos. E a gente sabe que a consequência, a Covid, a questão daquela, né, da situação toda que nós sofremos, daquela pandemia, ela teve o problema no momento, mas nós estamos colhendo ainda os frutos da pandemia. É verdade. Então, o PERSE vem justamente para incentivar e para auxiliar esse setor a se manter de pé e a continuar produzindo, porque ele produz emprego. Produzindo emprego, produz renda também. Então, esse incentivo do governo federal, ele é importante, porque a longo prazo ele trará a curto, médio e longo prazo, ele trará muitos benefícios a todo o povo brasileiro. Com certeza. Deputada, todas as pessoas que veem o podcast Neurotônico, ao final eu peço que deixe uma mensagem para quem está assistindo a gente, do seu coração, que a senhora gostaria de falar. Sua câmera está aqui, fica à vontade. Gostaria de dizer a todos que estão nos ouvindo, né, que foi um prazer muito grande poder participar dessa conversa com você, que você realmente é uma pessoa muito simpática, né, muito acolhedor, e que nós precisamos ter mais podcasts, mais conversas como essas, tão francas, tão diretas, né, sem nenhum tipo de subterfúgio, para que a gente possa realmente crescer enquanto ser humano, crescer enquanto profissional. Eu gostaria muito que essa nossa conversa aqui hoje pudesse ajudar. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa que seja, conseguir dar uma boa ideia a uma pessoa que seja, eu já estou feliz, já estou satisfeita. Porque eu acho que o nosso grande objetivo enquanto seres humanos é esse, é servir sempre ao nosso próximo.
Muito obrigado. Deputada, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu sei que o seu horário é muito corrido, mas a gente conseguiu fazer essa conversa aqui, tá? Num outro momento, se a senhora quiser voltar para a gente trocar uma ideia sobre outros assuntos também, já está aqui de portas abertas o convite, tá? E para quem não segue ainda a senhora, qual que é sua rede social? Onde é que a senhora está? @ né, nas redes sociais, o Instagram, @ Delegada Catarina. Catarina com K. Catarina com K, isso mesmo. Muito obrigado também pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, comentar esse vídeo, compartilhar com todo mundo que você conhece. Se quiser seguir a deputada, já sabe. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.